ouvintes, estamos de volta para mais um episódio do Elas e Dinheiro e hoje o nosso tema é Mãe empreendedora e investidora. É possível ter uma vida financeiramente saudável exercendo todos esses papéis? É possível ser uma mãe plena, empreendendo? Bem, é possível ter esses três papéis? Você acha que é possível? bom, nós estamos fazendo o ser possível na prática, na base da chibata. É ou não é? Hoje, eu sou mãe, eu tenho duas filhas, sou empreendedora e também sou investidora. Claro que existem várias pequenas etapas aí nesse caminho, mas hoje a nossa intenção aqui é compartilhar um pouco da nossa trajetória para auxiliar aquelas pessoas que estão com dúvidas de, poxa, dá para conciliar a maternidade com empreender? Será que empreender é possível e ainda pensar em investir? Dá para trilhar esse caminho e ser saudável e não ficar doida, né? Ou não ter a sensação de que está pecando em todos eles? Então, é mais ou menos por aí que a gente vai levar o nosso podcast hoje, né? E para quem ainda não conhece a gente, está nos ouvindo pela primeira vez, eu sou Beni Dias, educadora financeira especialista em investimentos, servidora pública, mãe, educadora financeira, investidora desde 2010, melhor não dizer mais do que isso, que o pessoal não começar a descobrir muita idade. E a minha amiga Thaís Lemos. Sou educadora financeira, trabalho com mentoria voltada para mulheres comportamentais. Por que que você consome como você consome? Por que que você gasta da forma como você gasta? Ou por que você não gasta, né? Quais são os sonhos que te movem, objetivos? Ensino a fazer planejamento, metas, enfim, né? Alcançar aquilo que se deseja. Sou mãe de duas, investidora desde... Ai, a Beni falou, eu falei, meu Deus, desde quando? Não sei. Mas tem um tempo, e assim, Tem hora que a gente perde a sono. contas. E o mais interessante de toda essa jornada, né, do mãe, do empreender e do investir, é que a gente nunca para de aprender, né, Beni? Nos três, nunca para de aprender. Muito interessante, porque a maioria das mulheres hoje, elas acumulam funções de esposa, mãe, empreendedora. Nós somos exemplo, mas nós somos a maioria. E o que nós vamos discutir aqui é que, apesar da correria, apesar da pressa, apesar de quase ter um burnout, de tanta coisa para fazer, é possível sim a gente investir e aumentar o nosso patrimônio e realizar os nossos sonhos e fazer tudo isso, né? Nós vamos dividir essa aula em quatro partes. Primeiro, a gente vai falar de ser mães e empreendedora. Depois, nós vamos falar em investimento para as mães empreendedoras, estratégias para conciliar a vida pessoal e profissional e como investir para o seu filho, Na né? questão de ser mãe e empreendedora, né? O que eu posso dizer é o seguinte: muitas pessoas, né, muitas mulheres, e aí vem um pouco da minha experiência com os atendimentos, tem aquele eterno dilema entre trabalhar e ter um tempo de qualidade com seus filhos, né? Porque por mais que nós façamos algo como mãe, sempre temos a impressão de que a gente não está fazendo o suficiente, né? Sempre está faltando alguma coisa. E empreender, ter uma empresa, montar um negócio, é um segundo filho. Você precisa de dedicação, precisa de tempo, de estudo, né? Precisa entender a sua atuação, o que que você é bom, o que que você precisa melhorar, quais são os pontos que você precisa dar atenção para fazer aquele negócio crescer. E nesse dilema, o que eu ouço, né, de algumas mulheres é que os filhos, às vezes, são vistos como peso, no sentido de, poxa, é tão difícil com eles, se eu não tivesse eles, talvez fosse mais fácil empreender, né? Mas eu tenho uma visão contrária a isso. Eu entendo que os filhos são nossa alavanca. Então, as mães, as mulheres que são empreendedoras e são mães, elas têm uma garra, uma vontade de fazer dar certo, uma energia que a gente não encontra em qualquer empreendedor. E aí, né, falando de maneira geral. Então, as mães, elas se destacam nessa parte, porque as mulheres em si já são multitarefas, mas as mães realmente têm a capacidade de gerenciar a casa e a empresa ao mesmo tempo, pensando em outras coisas ainda, né? É verdade. Filho é um negócio danado para
transformar a gente em empreendedora. Apesar de culturalmente o pai ter essa responsabilidade de ser o provedor da família, o líder da família, mas nós sabemos que na realidade não é bem assim. Na prática, quando o pai assume a família, nós sabemos que tem muitos que sequer assumem, mas quando o pai assume, ele não é Deus, ele é uma pessoa. Então acontece do pai abandonar, mas acontece do pai morrer, ou acontece apenas dele não dar conta sozinho de tudo que nós temos que fazer, porque afinal de contas, filho é caro. E já foi-se o tempo em que se tinha muitos filhos na visão do que os filhos poderiam fazer pela família. Já foi-se o tempo de que aos 12 anos o filho era mandado para trabalhar, para ajudar em casa. Se isso ainda acontece, é no interior, nas lavouras, né? Mas na cidade hoje, você botar uma criança de 12 anos para trabalhar, é exploração juvenil, você não fala um negócio desse, né? Na Jamais. prática, tem gente que faz, vai, mas não é o correto. Por padrão, a gente não faz um negócio desse. Então, hoje nós temos essa inversão de valores que a gente não pensa mais no que o filho pode fazer pela família, mas no que a família pode prover para esse filho. E com esse pensamento, muitas vezes, o pai, por mais que ele se esforce, sozinho, ele não dá conta. E aí cabe a nós, mães, porque a gente vira o mundo de cabeça para baixo, a gente passa fome, a gente passa frio, mas o nosso filho não passa. E aí o filho transforma a mãe, que não tinha vocação empreendedora, numa empreendedora. Então você imagina todas as coisas que você jamais faria. Ah, eu jamais mataria, eu jamais roubaria, eu jamais me prostituiria. Quando você se torna mãe, não existe mais o eu jamais faria. Você faz pelo seu filho qualquer coisa. Pelo filho, já existem reportagens que nós vimos, tem mãe que abre a boca do jacaré, né? Então, Eu, você quer ver o ser humano se transformar, né? Não existe eu jamais faria. E é uma oportunidade para as mulheres que querem ter mais autonomia na sua vida pessoal e profissional. Se antes você se sujeitava a vender o seu tempo por um salário e passar o dia inteiro no escritório, hoje em dia, quando você vira mãe, você começa a procurar outras formas de ter um home office, de ter um horário mais flexível, para cuidar melhor do seu filho. E o empreender ajuda muito nisso. e assim, o mais interessante é que para a gente não ficar com essa sensação de culpa, de que não está fazendo o papel direito, não está fazendo outro papel direito, é necessário ter uma organização. Por mais que empreender traga essa flexibilidade, é preciso saber quando eu estou trabalhando e quando eu estou tendo tempo de qualidade com meu filho. Quando eu vou estudar para melhorar o meu negócio, e quando eu paro para estudar sobre a maternidade ou sobre uma matéria para ajudar meu filho nas tarefas, ou quando eu estou brincando e quando eu preciso, né, atender uma pessoa, me dedicar. Esta separação traz tempo de qualidade para o negócio e traz tempo de qualidade para o seu filho. Se você deixa tudo misturado, você tem a sensação de que não está sendo boa em nada. Você se sente perdida, não sabe se você está sendo boa ou não tem retorno, porque se sente patinando. Poxa, eu trabalho o dia todo, eu estou ocupada 12 horas por dia, 14, 16, não tenho resultado. Meu filho reclama que eu não fico com ele, não dou atenção para ele. O que é que está acontecendo no meio do caminho entre eu ser uma mãe que empreende, né? Então, uma das coisas que eu aprendi na prática foi: estou no momento de trabalho, daqui a pouco a mamãe vai falar com você. Agora as minhas filhas têm 10 e 11 anos, tá? Mas antes era assim: mamãe vai fechar a porta, colocava um bilhetinho colorido na porta, trabalhando. E aí, quando eu abria a porta, arrancava o bilhetinho, ok, eu voltava a ser mãe. É como se a gente trocasse, entre aspas, os crachás. Agora, mamãe não vai exercer o papel de mãe, a mamãe vai trabalhar. Quando eu saio daqui agora, eu sou só mãe. Por quê? Imagina o tempo, como é desagradável criança, ainda mais pequena, você estar com ela, mas estar ao celular falando com outras pessoas, estar resolvendo problemas, né? E como é ruim estar com o seu cliente ou tentando se concentrar com as crianças pulando em volta. Então, essa separação ela é saudável para o negócio, para as crianças, mas para nós. Estou me dedicando
eu estou focado em fazer aquilo acontecer e dar certo da melhor maneira possível. Apesar das mulheres serem multitarefas, nós sabemos que isso é extremamente desgastante. E quando é possível trabalhar de maneira focada, a gente performa muito melhor. Então, uma das coisas assim mais interessantes de todos os pontos que a gente vai abordar, é entender que você separando o tempo, você pode ser uma excelente mãe, tendo tempo de qualidade com seu filho, enquanto você também pode ser uma excelente empreendedora, fazendo aquilo que você faz de melhor e gerando renda. Com certeza. A gente acha que quando a gente vira empreendedor, a gente não tem patrão. Mas não, agora que você é autônomo, que você tem a sua empresa, você tem centenas de patrões, porque todos os seus clientes, que são quem pagam o seu salário agora, são o seu patrão. Você tem mais flexibilidade de tempo, mas também vai ter que lidar com maior nível de imprevistos, incertezas e desafios que vão demandar uma dose extra de inteligência emocional. O que funciona para mim aqui em casa, não sempre, mas em algumas vezes, é envolver a minha filha nas atividades. Filha, preciso organizar esse material para a aula dos meus alunos. Vamos organizar com a mamãe? Filha, a nossa diarista nos deu um bolo. Precisamos dar uma limpada na casa. Vamos limpar com a mamãe? E aí eu boto um forró para tocar no meio da faxina. Enquanto eu varro a casa, ela passa o pano ou espanda, entendeu? Ela só tem 6 anos. Ela faz do jeito dela. Mas ela fica tão feliz de estar envolvida na atividade com a mamãe, ajudando a mamãe, que aquilo ali ó, já é muito melhor do que dizer, vai para lá, deixa eu cuidar disso aqui, depois eu falo com você, porque ela fica isolada. Então, não é sempre, obviamente, que eu consigo envolver a minha filha nas atividades da empresa, as atividades da casa, mas quando isso é possível de fazer, ela estando envolvida, ela se sente incluída e para ela se torna uma coisa altamente divertida. Outro ponto interessante é envolver a criança no objetivo da família. Por que que a mamãe trabalha? É sim porque a mamãe tem prazer em trabalhar, prazer em ter a sua independência, a sua autonomia, mas é também porque a família tem um objetivo, seja esse de sustentar a casa, seja esse de mudar de casa, de mudar de carro, de viajar, não importa, cada família tem o seu. Mas se a criança faz parte desse objetivo, até o momento em que ela vai ficar lendo um livrinho, lendo uma revistinha, ou assistindo um desenho, para você fazer uma coisa que não pode incluir ela naquele momento, ela está se sentindo incluída. Porque ela sabe que ela está ali quietinha, permitindo, não fazendo bagunça para que você faça o seu trabalho, e ela está fazendo a parte dela, no papel dela, no plano da família de progressão, de evolução. Né? Então, vamos lá. Dicas para mães empreendedoras. Mamãe, organize o seu tempo, como a Thaís acabou de falar. Separe o seu tempo de forma clara, para você e para os seus filhos. Quando eu estou com a minha filha, eu estou com a minha filha. Pode desabar o mundo. Se ligar, se estiver morrendo, é melhor não ligar para mim. Ligue para o hospital. Eu estou com a minha filha. Chama a ambulância direto. Entendeu? Eu estou com ela. Mas quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. E a minha filha está consciente que a mamãe está ali no escritório, fazendo uma questão, fique aqui. Fazendo suas coisinhas, ela tem os livros, tem os brinquedos, tem as aulas dela online para as professoras. Quando a mamãe terminar, a mamãe vem estar com você. Até lá, você está aqui toda paramentada, cada um no seu quadrado. Dica 2. Às vezes, a gente acha que a rede de apoio não é necessária, mas só de saber que você pode contar, isso já deixa o coração mais tranquilo, a mente mais tranquila. Então, a parte da rede de apoio é algo, assim, fundamental para nós. E vou dar o meu exemplo pessoal, tá? Eu saí da minha cidade, saí de Brasília e estou morando em Florianópolis, e viemos, eu, meu esposo e minhas filhas. Eu não tenho nenhum familiar aqui, tá? Ninguém. Mas tem 10 meses que eu estou morando aqui. E mulher gosta muito de se comunicar, de conversar, então eu
fui conhecendo pessoas aos poucos. E hoje eu já comecei a construir uma pequena rede de apoio. Por isso que é importante que vocês levem no coração a construção da rede de apoio. Né? Muitas pessoas falam, mas a minha mãe trabalha o dia inteiro, não pode me dar suporte. Não precisa ser só, né, os nossos pais ou alguém muito próximo. Às vezes a rede de apoio vai ser um amigo que vai te dar um suporte naquele momento. E essa construção, o conversar, o poxa, talvez se eu precisar, você me auxilia. Entender que nós todos podemos contribuir. Eu tenho certeza que hoje aqui eu já faço parte da rede de apoio de algumas pessoas. Então, se colocar à disposição em primeiro lugar, é o primeiro passo para começar a construir essa rede de apoio, né? Se oferecer, ajudar as pessoas, conhecer o ambiente onde você está, isso é muito, muito importante. Então, hoje eu já estou construindo a minha rede de apoio aqui, já conheço algumas pessoas que podem me dar um suporte caso eu precise. Não somos infalíveis, não somos mulheres maravilhas. Estamos prontas para conquistar o mundo? Estamos! Mas toda ajuda é fundamental e eu acho que fechar os olhos para isso atrasa a gente, sabe? É verdade. Nós temos algum. Na verdade, nós não temos controle sobre nada. O que nós temos certeza é que imprevistos acontecerão. E isso você pode ter certeza. As poucas certezas da vida, a morte, os imprevistos e os impostos. Então, você sabe, então você se prepara. Uma mulher prevenida, ela vale por duas. Por isso é importante você ser flexível, né? Estar preparada para lidar com esses imprevistos, ser adaptável é fundamental para conciliar essa vida profissional e pessoal. E à medida que o seu filho tiver entendimento, você vai incluindo ele no planejamento, né? Ele tem que saber que você tem que ter o tempo de trabalhar e o tempo para o seu filho. Você não pode permitir que ele tenha a crença limitante que trabalhar é um peso, trabalhar é ruim, que trabalhar tira você dele, que você trabalha obrigado porque precisa, porque é o jeito, porque alguém tem que sustentar essa casa. E isso vai atrasar o seu filho no futuro, né? Vai fazer com que ele entenda que você trabalha por prazer, porque você gera valor para a sociedade através do seu trabalho, porque gera satisfação e felicidade para você, sentido de realização, vai fazer com que ele também tenha isso no futuro com o trabalho dele. Ser mãe te realiza, mas não é tudo o que você é, porque os filhos crescem, vão cuidar das suas próprias vidas. E a mãe que se limita nessa função fica muito vulnerável à síndrome do ninho vazio. A minha filha vai demorar muito para sair de casa, que ela só tem 6 anos de idade, mas só em cogitar a hipótese já me dói. Imagina a mãe que já está chegando lá, né? Então, dê tarefas para o seu filho, para ele ajudar em casa, se sentir útil, necessário, sentir que ele é capaz, que ele gera valor para você. E deixe claro que você ama o seu filho por quem você é. E não tem nada que ele possa fazer para mudar isso. Seu filho tem que saber que ele não existe, não tem uma característica ou uma ação dele que faça com que você o ame. Não é porque ele é bonito, não é porque ele é inteligente, não é porque ele é prestativo. Ele vai colocar o valor dele nessas coisas. E aí, no dia que uma dessas coisas faltar, ele não vai se sentir amado. Então, não condicione o seu amor ao seu filho. Deixe que ele saiba que ele é amado por causa, você o ama por sua causa e não por causa dele. Você o ama por quem você é e não por quem ele é. E assim ele não verá condicionamentos para ser amado ou não. Isso é tão importante porque quando nós escolhemos ser mãe, porque a maternidade ela é uma escolha, independente do serzinho que saísse de mim, ele seria amado, né? Então, poderiam ser elas como são, ou outra criança diferente naquele momento, e elas seriam amadas. E mostrar isso, além de tirar um peso, né, de que a mamãe só vai gostar de mim se eu isso ou se eu aquilo, né, ter um milhão de sis, eles ficam mais livres para ir tateando as coisas em volta.
com relação ao trabalho, eu falo para elas, mamãe, o que que você faz, né? Explica para gente. E aí, de uma maneira bem simples, eu digo para elas que eu ajudo as pessoas a lidarem com o dinheiro para realizar aquilo que elas têm vontade de fazer. E aí, a pergunta que veio em seguida, que eu achei muito fofinho, foi assim: você gosta de ajudar as pessoas? Então, as pessoas. Eu trabalho e faço hoje o que eu faço porque eu amo fazer. O trabalho não é algo pesado, não é algo que eu não queira realizar. Como você falou, daqui a pouco elas crescem e a minha carreira vai ser algo que vai estar comigo, presente na minha história e além, né, do tempo em que elas vão ficar comigo, muito provavelmente. Então, mostrar para elas que a relação do trabalho pode ser uma relação saudável, que você pode ser bom naquilo que você faz porque você gosta do que você faz, você lê por prazer, você gosta de aprender, faz total sentido. E aí eles vão aprendendo que o trabalho não serve só para pagar conta. Quando a gente fala sobre gerar valor para a sociedade, isso significa que eu estou trazendo soluções para as pessoas que estão precisando de alguma coisa. Né? E essa troca, ela é muito valiosa, ela vai além do dinheiro. Claro que todos nós temos que pagar conta, água, luz, comer, transporte, segurança. Sim, isso faz parte, mas eu não posso reduzir a geração de renda e de valor a isso especificamente. E mostrar para as crianças, né, que a mamãe está gerando renda com aquilo que ela gosta, que ela ama, que o trabalho não é uma coisa ruim e que sim, eu posso envolvê-las em pequenas atividades, né, como a Beni citou antes. Olha, eu vou organizar material. Senta aqui que hoje eu vou fechar minha agenda. Eu fiz isso com elas hoje. Vou mostrar aqui a agenda da semana que vem, as confirmações dos horários. Eu fui, vamos pegar o WhatsApp, vamos lá. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, vamos organizar aqui a nossa agenda. E elas vão entendendo compromisso, pontualidade, essa questão de confirmar o respeito ao combinado que foi feito com as pessoas que eu estou atendendo. Por que que é tão importante fazer isso? Como eu me preparo? Hoje a gente está gravando aqui o podcast. Elas me auxiliaram, né? Mamãe, vamos maquiar. Não, vamos colocar a iluminação aqui. Não, vamos pensar na orquídea lá no fundo, acho que vai ficar linda. Elas trouxeram uma orquídea. Então, assim, entender que para entregar um trabalho bem feito, a gente pode colocar nosso coração, nosso carinho, né? Nosso carisma, fazer com vontade. Não precisa ser aquela coisa distante, gelada de trabalhar por obrigação só porque eu tenho que fazer isso. Pode, né, ser leve, pode envolver todo mundo. E eu não tenho dúvida nenhuma de que vai influenciar nas escolhas que elas vão fazer lá no futuro, quando elas precisarem fazer as escolhas profissionais delas lá na frente. Com certeza. E ajuda muito a gente investir. Porque quando você investe, você não está precisando trabalhar por absolutamente todo centavo que entra na sua carteira, que entra no seu bolso. Quando você investe, você está trabalhando pelo aquele capital inicial investido, mas esse capital ele vai se multiplicando e vai aumentando, e isso otimiza o seu esforço. E aí, nos primeiros meses de investimento, o dinheiro que você colocou é maior do que os juros que você está recebendo. Mas à medida que o tempo passa, os juros compostos vão trabalhando a seu favor. E vai chegar um momento em que os juros que você está recebendo é maior do que o montante de dinheiro que você está aportando, colocando lá todos os meses. E aí, quais são as formas que as mamães podem fazer para poder investir? Investir pode parecer muito complicado a priori, porque as pessoas ficam falando de trade, que você tem que ficar olhando o gráfico, que você tem que comprar aqui e vender ali, e aí dessa forma você vai perder muito dinheiro, e você tem que comprar 1.000 produtos diferentes de investimento, e cada um tem a sua regra, e mamães não, muitas vezes não têm tempo de ficar analisando um por um todos os produtos financeiros. Quando não tem tempo, não tem nem vocação para isso. Mas investir pode sim ser fácil. O arroz com feijão, ele funciona muito bem. E você não precisa ser trader, ficar fazendo operações. Você não precisa ser trader, você não precisa ficar fazendo operações todos os dias. Você escolhe a sua estratégia, todos os meses você pega aquele patrimônio, aquele dinheirinho que você reservou no seu orçamento,
aplica na sua estratégia e esquece, deixa lá, porque é longo prazo, certo? Você sabendo o que você está fazendo, onde você está indo, não tem por que ter medo, você tem uma segurança naquilo que você está fazendo e você não precisa olhar para a cara daquilo todo dia. Uma vez no mês, quando você for fazer o balanceamento da sua carteira, cortar os novos recursos, aí você olha. E aí nós temos muitas opções. Nós temos o Tesouro Direto, plataforma do governo federal. Dentro do Tesouro Direto, nós temos vários produtos. As pessoas não sabem. Tesouro Direto ele não é um produto. Tesouro Direto é uma plataforma. Lá dentro você tem vários produtos que você escolhe de acordo com a sua estratégia. E as pessoas ficam colocando dinheiro na poupança. Gente, quem garante a poupança não é o governo, quem garante a poupança é o banco. O banco é uma empresa. Quem é mais fácil de entrar em falência, uma empresa ou um país? Não é que o país Empresa, não sem entre em dúvida. falência, a Argentina está aí para isso, né? Para mostrar que não é o caso. Mas é muito mais fácil uma empresa entrar em falência do que o governo. No Tesouro Direto, você tem a segurança do país e não simplesmente de uma empresa. Você vai ter um rendimento maior, com muito mais segurança. E é simples, é fácil. Uma vez que você estabeleceu que aquele é o produto para você, você bota o seu dinheiro ali, acabou-se. Mas também é importante diversificar. É da época da vovó, a questão de não ponha todos os ovos numa cesta só. Então, você vai colocar uma parte do seu patrimônio na segurança do Tesouro Direto? Vai, mas não precisa colocar tudo. Você tem fundos de investimento, são carteiras de investimento gerenciadas por profissionais do mercado financeiro. Ah, Beni, eu não sei escolher ações, eu não sei traçar estratégias, pois tem um profissional do mercado financeiro que abriu um fundo de investimento, você põe o seu dinheiro naquele fundo e ele vai escolher as ações, traçar as estratégias para você. É de graça? Não, lógico que ele vai cobrar uma taxinha, mas aí na hora que você for escolher o seu fundo, você escolhe que tipo de fundo você quer, o nível de risco que você quer, de acordo com o seu perfil, verifica se o gestor é um gestor qualificado ou não. Quem vai te ensinar isso? A tua educadora financeira. Só seguir eu e a Thaís nos nossos canais, que a gente ensina isso para você todo santíssimo dia. E os que não são santos também, né? Sim, sem dúvida, todos os dias. Todos os Todos dias os dias. falando. Direct para a gente, que a gente te ajuda, né? Não, Thaís? Você Sem escolhe o dúvida. gestor, e o gestor, por uma taxinha, que varia de um fundo para outro, vai fazer todas essas escolhas para você, tá? Em diferentes níveis de risco, né? E de rentabilidade. Você pode fazer uma previdência privada, é uma opção de investimento de longo prazo, para você acumular seu dinheiro para aposentadoria. Esses planos também têm perfis de risco e taxas diferentes. E aí você precisa saber escolher um bom plano de previdência privada, porque já houve um tempo, não faz muito tempo, que 90% dos planos de previdência estavam rendendo abaixo da Selic, abaixo da taxa básica, de tanta taxa que eles cobravam. Então, você também precisa saber escolher um plano. Mas, uma vez que você escolheu corretamente seu plano de previdência, não tem mais dor de cabeça, é só todo mês fazer o seu aporte na tranquilidade e na paz, né? Ter uma assessoria ou uma casa de análise independente pode ser muito bom. Por quê? Porque você vai perceber que todas as corretoras têm uma carteira que ela te recomenda. Você não precisa nem abrir conta na corretora. Você vai lá no site dela, tem assim, carteira recomendada. Só, gente, que corretora, ela tem uma característica muito parecida com a característica do banco. Ela ganha comissão em cima do que você está fazendo ali. Comissão em cima das suas movimentações. Então, é óbvio que a recomendação dos analistas que estão vinculados à corretora vai beneficiar a corretora. Eles querem que o seu dinheiro gire lá dentro para que você, esse dinheiro girando, gere taxas e comissões para eles. Então, cuidado com os analistas das corretoras, eles são iguais os gerentes de banco. Eles são remunerados em cima do seu patrimônio e eles também têm família para botar comida na mesa.
Por isso, a casa de análise independente é uma opção tão interessante, porque você vai pagar a parte para eles, e aí você tem que ter cuidado para que não seja tão caro que corroa o rendimento do seu investimento. Em compensação, eles não têm compromisso com a corretora. O compromisso da casa de análise independente é com você que está pagando eles para fazer as análises dos ativos para eles. Eles não são vinculados, eles não ganham comissão, eles são remunerados por você diretamente. Então, você pode ter certeza, quando você segue a recomendação deles, você está gerando retorno para você e não para a corretora. Então, é importante, antes de você começar a investir, você ter o conhecimento do que é que você está fazendo. Seu perfil comportamental, seu perfil de investidor. E lembrar que a carteira do seu amiguinho não é a melhor. Ter uma assessoria ou casa de análise independente tem as suas vantagens e desvantagens, né? A casa de análise da sua corretora, ela vai lhe pedir, ela vai recomendar preferencialmente produtos que deem lucro à corretora. Porque tanto a corretora quanto os assessores, eles sobrevivem da circulação do seu patrimônio que gera taxas de corretagem e comissões para eles. A vantagem de você ter uma casa de análise independente é que o compromisso deles é com você, e eles não têm remuneração nenhuma em cima do seu patrimônio ou em cima das suas movimentações. Logo, o interesse deles é no seu lucro e não no lucro da empresa. Então, é importante, antes de você começar a investir, você investir primeiro em conhecimento. Aquela ação, aquele investimento que é bom para o seu amigo ou para o seu irmão, mesmo que seja seu irmão gêmeo, não é um investimento ideal para você. O investimento ideal para você tem a ver com o seu perfil comportamental, com o seu perfil de investidor, com o seu suporte a risco, quanto de risco você aguenta tomar e com os seus objetivos de vida. Aquilo que é bom para outra pessoa não necessariamente vai ser bacana para você. Agora, vamos falar sobre as estratégias para conciliar essa vida profissional e a vida pessoal. A vida profissional e a vida pessoal é desafiador para as mulheres, mães que decidem empreender. Então, a gente tem algumas estratégias que podem facilitar essa rotina, facilitar o dia a dia aí da mãe empreendedora, tá? Vamos começar com estabelecendo prioridades. Por que é tão importante você começar o dia sabendo as tarefas que você precisa realizar dos seus dois papéis? Porque assim você organiza o seu tempo e não fica com aquela sensação de que está correndo o dia todo, o dia foi corrido, o dia foi corrido, o dia foi corrido, e não sente realmente a questão de ter cumprido todas as suas tarefas. Parece que sempre ficou devendo alguma coisa, né? Sempre está correndo contra o tempo e não sanou. Então, quando você faz uma lista e prioriza aquilo que você precisa fazer, detalha as suas tarefas e você vai ticando, você sabe que você cumpriu aquilo que você precisava fazer no dia, na semana, na quinzena, né? Essa organização, estabelecendo prioridade, traz uma clareza e também traz um alívio conforme você vai, né, finalizando cada uma delas. Uma segunda dica muito importante é: faça pequenas pausas entre uma atividade e outra, né? Por que isso? Porque a gente precisa recarregar as nossas energias. Em muitos momentos, no trabalho, a gente precisa usar nossa criatividade para desenvolver soluções. E um cérebro cansado não consegue ser criativo. Um cérebro exausto não consegue buscar soluções para aquele cliente ou para aquela questão com o seu filho, né? Então, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a gente precisa, sim, de pausas, de pequenos respiros. Eu amo, não sei se eu já te falei, Beni, mas eu amo café. Mas eu sou uma apaixonada pelo café. E eu gosto de comprar café em grãos para moer e fazer o meu cafezinho. Então, esse momento de pausa, de moer o café, passar o café e tomar o café, que dura aí entre 10 e 15 minutos no máximo, uma vez ao dia, é o momento em que eu relaxo, né? Desligo do mundo, não existe mais nada além da Thaís, a xícara de café e o grãozinho. E isso, cada uma de nós vai encontrar a melhor maneira de fazer essa pausa, dar uma respirada, se desconectar e retomar. Uma outra coisa muito importante é ter um espaço adequado, tá? Se você está trabalhando e precisa trabalhar
como nós aqui sentadas em frente a um computador, tem uma cadeira confortável, tem uma mesa, você vai passar horas do seu dia fazendo a mesma atividade. Se você, por exemplo, trabalha com confeitaria, né? Tente adequar a altura da sua bancada para que você trabalhe melhor, tente adequar a iluminação para aquele ambiente, porque isso traz um conforto, traz uma sensação de que ali você está trabalhando e fazendo o seu melhor. E em outro momento, na sala da sua casa, no seu quintal, você vai ter o espaço para brincar e ser mãe. Então, separar os ambientes e ter esse espaço delimitado e o mais confortável e propício para que você desenvolva as suas atividades faz total diferença aí na sua performance, no seu não cansaço, na sua qualidade de entrega. Então, pense nisso com carinho. E podem ser pequenos detalhes que vão fazer total diferença. Uma almofadinha, um suporte para o notebook, né? De repente aqui um mouse um pouquinho diferente, falando do nosso contexto, e para a sua atividade específica, pensa naquilo que vai te trazer um conforto e uma tranquilidade. Uma outra coisa é, utilize a tecnologia a seu favor. Existem 1 milhão de ferramentas que você pode utilizar para te ajudar. Nós falamos sobre estabelecer prioridades, né? Eu falei de organizar ali uma agenda. Gente, o Google pode te ajudar com isso. E tem 1 milhão de outras ferramentas que você pode usar para se sentir menos sobrecarregado. Colocar lembretes, de repente, né, melhorar caso você trabalhe com produtos físicos, melhorar seus serviços de entrega. O que é que você pode usar, né, para auxiliar você e tirar a demanda de você e ir delegando pequenas coisas que vão te trazer um conforto e um alívio, tá? E acho que o último ponto é: não se cobre demais. As mulheres em geral, e eu trabalho só com mulheres, têm uma tendência a acharem que precisam dar conta de tudo. Você, mulher, mãe, empreendedora e investidora a partir de agora, né, Beni? Investidora a partir de agora não precisa dar conta de tudo. Eu não gosto da palavra perfeição, eu gosto da palavra excelência. Nós podemos atingir excelência, mas a perfeição, ela é utópica, porque quanto mais você melhora, mais você percebe que podia ir um pouquinho além. E aí você vai além e aí você tem um passo seguinte a dar. Então, a perfeição, ela é algo muito cruel nos dias de hoje, porque você precisa estar com a sua maquiagem perfeita, com o corpo perfeito, com a roupa perfeita, com a unha perfeita, com a voz perfeita, com a entrega perfeita. Não. Tira essa capa da perfeição e essa exigência, né, da perfeição e traga para a excelência, né? Porque a excelência faz com que você utilize as ferramentas de autolapidação a seu favor. O que eu preciso melhorar em mim para ser uma mãe melhor? Eu preciso descansar mais? Opa, então vou ter esses momentos. Eu preciso me divertir mais, eu preciso desapegar de estar no celular o tempo todo, porque vai que alguém chama. O que eu preciso fazer para ser melhor naquele momento? E como profissional melhor? Eu preciso fazer um curso, eu preciso estudar, eu preciso me organizar, eu preciso perder o medo, né, de encarar desafios novos, mas deixando de lado o peso da perfeição, né? Vá atrás da excelência, vá atrás daquilo que te faz bem e não perca de vista o que te trouxe até aqui, porque o que nós queremos, o que eu mais quero como mãe é que minhas filhas sejam felizes. E como é que elas vão ser felizes sendo que a mãe está correndo atrás de algo que não existe, que é ser perfeita? A gente perde os melhores momentos com eles e em busca daquilo que a gente não vai alcançar. E na nossa empresa, a mesma coisa. Eu posso ser melhor, né? A Thaís de amanhã pode ser melhor do que a Thaís de hoje, mas será que a de amanhã vai ser perfeita? Não busco mais isso, né? Não é por aí. A questão é ser melhor a cada dia, em direção à excelência. Nós levamos uma parcela grande de culpa em cima da gente, né? Ah, aquela menina não está muito bem vestida. A culpa é da mãe que não vestiu direito. Ah, ela está Sim. assanhada, o cabelo está desalinhado, a mãe não penteou. Ah, a roupinha está amassada, a mãe não passou a roupinha. Ah, ela é muito magrinha, a culpa é da mãe. Se ela é muito gordinha, a culpa é da mãe. Na época da vacina foi um caos, porque se dá a vacina e a vacina faz mal ou dá algum efeito colateral, a culpa é da mãe que deu a vacina. Se não dá a vacina, a criança pega a Covid, pega a doença, né? E
se prejudica de alguma forma, a culpa é da mãe que não leva a vacina. De todo jeito, a culpa é da mãe. Então, mãe, eu tinha um professor de direito que ele não gostava de dizer palavrão, então ele dizia assim: quando vocês não aguentarem mais, olhe para a pessoa e diga prejudique-se, para não dizer aquela outra palavra que você está pensando. Então, mãe, para determinadas coisas, prejudique-se, meu filho, vá cuidar da sua vida, entendeu? E foque naquilo que é realmente importante para você. Porque perfeito, meu amor, só Jesus. E é cruel, né, desejar alcançar a perfeição. Então, isso é algo que muitas mulheres ainda carregam e não precisam carregar. Não precisam Não é carregar. necessário. A gente carrega por uma pressão, por uma imagem, por uma cobrança que é da sociedade, não é nossa. Então, vamos tirar de nós aquilo que não é nosso. Não vamos mais carregar o peso da cobrança que é dos outros, não é nossa. Os nossos filhos têm que estar saudáveis e felizes. Se eles estão descabelados, desarrumados, é o de menos. É melhor a roupa dele estar amassada do que você sofrer um burnout por excesso de trabalho e ficar doente e não ter tempo para brincar com ele porque está doente. Então, vamos prioridades primeiro, certo? Se Jesus, que era perfeito, não agradou a todo mundo, imagina nós que não estamos tentando. Não, não tenha dúvida. E, Beni, Vamos me para. conta uma coisa. Como é que a gente faz para investir para essa criançada aí? Então, nós falamos primeiro sobre investir para as mamães, Isso. mas, como mães, nós queremos estar preparadas para dar o melhor para os nossos filhos. Eu não sei se a minha filha, quando crescer, vai querer fazer um intercâmbio, vai querer estudar fora, mas se ela quiser, eu espero poder pagar. E aí, como que a gente faz para investir para os nossos filhos? Comece cedo. Os filhos têm a grande vantagem de que eles têm tempo, e o tempo é um fator determinante nos seus investimentos. Então, aproveite a grande vantagem que o seu filho tem e comece cedo. Quanto mais cedo você começar a investir para ele, mais tempo você tem para acumular esse patrimônio e deixar ele crescer. Você lembra que os juros compostos são fortes aliados do longo prazo. A primeira coisa que tem que fazer é definir objetivos. Tenha em mente o que você quer com esse investimento. Você pode estar investindo para a educação dele, para garantir a compra do imóvel no futuro, para uma viagem ou para qualquer outros fins. Defina o seu objetivo e trace uma estratégia para alcançá-lo. Você já imaginou se quando você começou a sua vida profissional, você tivesse ganho do seu pai um capital para começar a sua primeira empresa? Ou se ao chegar na época da faculdade, você tivesse tido condições do seu pai pagar essa faculdade para você? Ele não teve, mas você pode dar isso para o seu filho. Mas primeiro, defina qual que vai ser o objetivo. Vai ser a viagem quando ela tiver 15 anos? Vai ser a faculdade? Vai ser ele ter um dinheirinho para começar a vida profissional? Digamos que ele escolha uma odontologia, montar um consultório, não é barato, né? O que vai ser? E aí, a partir desse objetivo, você escolhe o tipo de investimento mais adequado. Pode ser ações, pode ser títulos públicos, pode ser fundos, pode ser previdência privada. Tem várias possibilidades. Cada tipo de investimento tem características próprias, risco, rentabilidade diferente, prazo diferente. É importante você escolher aquele que se adequa ao perfil seu e do seu filho e aos investimentos que você definiu. E você tem que considerar os custos. Alguns investimentos, como fundos, sejam eles de previdência ou não, eles têm taxa de corretagem, taxa de administração, todos eles vão ter impostos. A maioria, algum ou outro, uma LCI, uma LCA na vida, você vai ter isenção de imposto de renda. Mas mesmo assim, você tem IOF, você tem outros tributos aí embutidos nele. E é importante você considerar esses custos ao escolher esse investimento, porque eles podem reduzir a sua rentabilidade no final das contas. E você deve manter esse investimento no longo prazo.
Por isso é importante manter a disciplina e investir periodicamente e não tirar esse dinheiro antes do prazo. Eduque o seu filho sobre finanças. Além de investir com o seu filho, é importante que ele tenha consciência desde cedo do que está acontecendo, de que ele tem que poupar e de que ele tem que se esforçar para investir e crescer esse patrimônio também ele. É para ele que você está fazendo isso, por ele. Então, nada mais justo do que ele participe. E a educação financeira ela é fundamental para garantir essa vida saudável e próspera. Você tem que ensinar o seu filho a fazer escolhas e que essas escolhas elas têm consequências, seja boa ou seja ruim. E você tem que mostrar a ele que o dinheiro ele é uma ferramenta para ele conquistar aquilo que ele quer, os sonhos e as possibilidades. Não é o dinheiro pelo dinheiro, é o dinheiro como ferramenta, como meio para alcançar os princípios, os valores e as prioridades e os objetivos na sua vida e na vida do seu filho. Não tenha dúvida, né? Quando a gente pensa em investir para os nossos filhos, nós estamos imaginando garantir algo lá na frente para eles. Seja como você falou, estudo, faculdade, começar, né, a sua vida no empreendedorismo, de repente fazer um intercâmbio, morar fora, o que for, né? Então, é um fermento no bolo, né? É a possibilidade dele já começar cercado de possibilidades mesmo, sabe? De escolher. Agora eu tenho um montante aqui onde eu posso escolher o que eu vou fazer. Eu estudo primeiro, sabe? Então, ter essas possibilidades vão trazer um futuro, sem dúvida nenhuma, mais confortável. E a educação financeira ela é fundamental porque se ele chegar na vida e receber esse montante e você não tiver falado com ele sobre dinheiro, sobre como fazer, como planejar, muito provavelmente ele vai ter problemas. Então, é importante buscar orientação profissional para como lidar com o dinheiro. Porque imagina, você está, né, fazendo aportes aí durante 15 anos, 18 anos, 20 anos, e vai, né, entregar de um adulto jovem que precisa ter estrutura emocional e precisa ter conhecimento da parte de finanças para tomar as melhores decisões. Então, gente, ser mãe, ser empreendedora, ser investidora, muito desafiador, mas também é cheio de realizações e conquistas. A gente viu que é possível, sim, ser empreendedora, conciliar a vida profissional e a vida pessoal com os nossos filhos, se organizando, colocando prioridades, entendendo que cada momento precisa do seu espaço. E vimos que investir também é fundamental para as mães, investir para elas e também pensar, né, em começar a investir para os seus filhos. Então, eu tenho certeza absoluta que está ouvindo a gente aqui tem tudo para ter uma jornada como mãe, como empreendedora e como investidora, uma jornada brilhante. Boa sorte para vocês e a gente espera vocês no nosso próximo episódio. E no nosso próximo episódio, nós vamos falar mais, aprofundar a como você vai investir para o seu filho e como você vai fazer educação financeira do seu filho. Quando que começa, quais são as etapas, o que você faz em cada idade, e nós vamos aprofundar essa questão para que você chame a sua família para juntos construírem o futuro de prosperidade, de riqueza, que eu tenho certeza que você, por mais que não admita, que é sim, que eu sei